Olá pessoal, nesse áudio eu quero falar sobre como vencer a depressão e a ansiedade. Para você entender melhor sobre como a depressão ou a ansiedade, que é a preocupação, se estabelece na pessoa, isso na maioria das vezes, é necessário entender como funciona o cérebro, certo? E entender o seguinte: há 3 tempos básicos, não é? Que é o passado, o presente e o futuro. Quando a pessoa deixa o cérebro dela livre, automaticamente o cérebro se apega ao tempo, a um desses tempos, ou passado ou ao futuro. E se o cérebro da pessoa se apegar ao passado, há grande possibilidade de começar a gerar nele sentimentos negativos e depressivos. Isso vai depender da qualidade das experiências que ele teve na vida. Ou seja, esses pensamentos que o apego do cérebro ao tempo irá gerar nele a emoção chamada depressão ou ansiedade. Se a pessoa com o cérebro livre e o cérebro se apega ao futuro, neste caso a grande probabilidade é se desenvolver a ansiedade ou a preocupação. Então vai depender de como o cérebro vai reagir a uma liberdade que a pessoa está dando para ele. O problema é que a maioria das pessoas não tem noção de que acontece isso. Elas entendem que é o próprio eu que está sentindo aquilo. É como se ela fosse obrigada a sentir aquilo, certo? Na verdade, ela não é obrigada a ter aquela emoção, que seja de depressão ou de ansiedade, de preocupação. Isso é um estado emocional. Ela não é obrigada a ter isso. Ela se submete a isso quando ela deixa o cérebro livre e o cérebro então se apega ao tempo. Qual o grande segredo então, uma vez que quando a gente entende isso? É a pessoa assumir o controle do cérebro. Certo? Porque se eu deixo ele livre, ele passa a ser o Senhor, certo? Ele passa a determinar para mim o que eu devo pensar. Se eu assumo o controle, o comando do cérebro, eu passo a ser o Senhor dele, eu passo a controlá-lo. E a pergunta que vem a seguir é: como então assumir o controle do cérebro e se tornar o seu senhor, ao invés de ficar servo, ao invés de ficar refém do próprio cérebro? Primeira coisa, eu tenho que passar a ser o observador dele. Ou seja, eu devo policiar o que ele está pensando e fazê-lo pensar naquilo que eu quero que o meu cérebro pense. Entenda que o meu cérebro não sou eu. O meu cérebro é a máquina pensante que eu tenho. É um órgão que eu tenho, assim como eu tenho as minhas mãos, assim como eu tenho os pés, a boca, enfim, todos os órgãos do meu corpo. E a grande massa, a maioria das pessoas, tem o cérebro como se fossem elas. E como as pessoas deixam o cérebro livre, ela perde o controle dos seus próprios pensamentos. E o cérebro então passa a reger, passa a determinar qual pensamento que ela vai ter. E os pensamentos irão gerar automaticamente o estado emocional, ou a emoção das pessoas, que nada mais nada menos é a secreção de hormônios no corpo da pessoa, pelo cérebro, na corrente sanguínea,
baseado no que a pessoa está pensando, gerando então a emoção, o estado emocional da pessoa. Um exemplo. Aí a pessoa diz, mas como que eu vou assumir? Certo? Tem pessoas que vão questionar, mas acho que não tem condição de assumir, como que eu vou fazer para assumir o controle do cérebro? Veja bem uma coisa, eu sempre uso o seguinte exemplo. Se eu disser para você, ou para uma pessoa, pense em uma praia, certo? E faço a pessoa pensar nos mínimos detalhes. Ela está ali, próximo de mim. Eu falo, pense em uma praia. A pessoa vai começar a pensar sobre a praia, ela estar na praia, ok? Então ela começará a ter a sensação ou a emoção de quando ela está na praia, certo? No mesmo momento, depois que ela viveu aquela emoção de estar na praia, quando eu faço ela pensar nos mínimos detalhes, aí eu digo para ela, pense em uma cidade grande, no centro de uma cidade grande que você já foi. Pensa você como se você estivesse agora lá. Pense em estar agora nesse centro dessa cidade grande. O que vai acontecer? Ela estará pensando então agora, em minutos, em uma outra situação. E ela vai passar a ter então as emoções daquele outro local. De repente, eu quebro aquele estado dela, certo? Tiro a atenção dela da cidade, peço ela para respirar profundo e diz o seguinte, pensa agora numa roça, um local de bastante natureza que você já tenha ido, certo? Pensa nas plantações, nos pássaros, nos animais ali, então a pessoa vai começar a pensar sobre aquilo. E ela vai vivenciar aquela experiência como se estivesse acontecendo. E vai começar a ter o estado emocional daquela situação. Ou seja, o que eu fiz aqui? Você pode fazer isso agora. Eu estou falando, você pode então testar em você. O que eu acabei de provar? Que eu utilizei a sua máquina cerebral, certo? E eu exerci um comando sobre ela. E te levei a locais diferentes, a pensar em coisas diferentes. Ora, se eu consigo fazer isso com o seu cérebro, imagina então você mesmo. Como eu disse no início, o problema é que a maioria das pessoas não tem noção disso. Eu acabei de provar que você pode assumir o controle da sua mente, do teu cérebro, certo? Basta você passar a ser um observador daquilo que você está pensando e passar então a dar comando para que ele pense naquilo que você quer que ele pense, certo? E isso é um exercício. Então, o que eu fiz, na verdade, foi assumir o controle do teu cérebro. E dei um comando, me tornando o senhor dele nesse período. Ou seja, ele fez de fato o que eu quis, o que eu mandei que ele fizesse. Isso é um treinamento constante, até que isso se torne algo absolutamente natural. Minha visita no tempo, certo? Quando se trata de cérebro, tem que ser rápida. Quando necessário, tanto no passado quanto no futuro. Ou seja, quando eu quero pensar em algo do passado e relembrar, eu utilizo então o cérebro, eu dou um comando para ele trazer a memória, utilizar a função memória e viver aquela experiência passada. Só que aí então eu retorno, eu estou usando o meu cérebro para ir no passado de forma consciente. E se eu quero imaginar algo do futuro que irá acontecer, que seja uma viagem ou que seja qualquer outra coisa,
Eu irei dar esse comando, irei pensar o tempo necessário e irei retornar, porque o meu lugar certo, que eu tenho que utilizá-lo, é no presente. A minha maior concentração de uma pessoa em relação ao cérebro deve ser no presente. Isso é feito quando eu ativo os meus sentidos, os meus 5 sentidos, e aprendo a utilizá-los. Então, a única coisa que me faz permanecer no aqui, no agora, é o uso dos meus sentidos. Eu provoco o meu cérebro a estar presente. É aquilo que eu estou vendo agora, aquilo que eu estou ouvindo agora, aquilo que eu estou cheirando agora, o gosto que eu estou sentindo, aquilo que eu estou apalpando agora. Isso faz com que o meu cérebro esteja no presente. Ou seja, o uso dos sentidos provoca o cérebro a estar presente. Isso faz com que eu me desprenda do tempo. Se eu me desprendo do tempo, do passado e do futuro, automaticamente eu liberto as minhas emoções que estão sendo geradas pelo tempo. Entende? Isso é um treinamento que você deve se submeter ou submeter a pessoa que você está tratando, que você está ajudando. Então, você tem que aprender a assumir o controle da sua mente ou do seu cérebro, né? A mente é o cérebro em funcionamento, o cérebro é o órgão. É assumir o controle do meu cérebro e submetê-lo àquilo que eu quero. Primeiro, eu passo a ser um observador. O que eu estou pensando? Que tipo de emoção o que eu estou pensando está me gerando? Então, propositalmente, voluntariamente, eu mudo o que eu estou pensando, certo? Ou eu lembro de algo positivo que aconteceu, ou eu crio algo com a imaginação positivo. No caso, o primeiro caso é a memória. Lembro de algo no passado, é memória. Ou eu uso a imaginação criando algo no futuro como se fosse real, que eu vou gerar o estado emocional e mudar o estado emocional. E quase 100% depressão e ansiedade é estado emocional relacionado em como o cérebro está funcionando. É apenas a má utilização do cérebro, ou o fato da pessoa não saber em como usar o cérebro ou a mente, está fazendo com que ela fique aprisionada no tempo ou no passado, gerando depressão, ou no futuro, gerando ansiedade, certo? Então o que eu tenho que fazer? Aprender a assumir o controle do cérebro. Realmente, a controlá-lo, a dominá-lo como meu instrumento. O cérebro definitivamente não sou eu. Eu sou o que sou, quem eu sou. E eu sou dono do meu cérebro. Eu assumo o controle dele, assim como eu assumo o controle das minhas mãos, pego naquilo que eu quero, ou dos meus olhos vejo aquilo que eu quero ver, ou dos meus pés ou da minha perna vou para onde eu quiser. Assim como eu uso os outros órgãos, eu passo a usar o meu cérebro também, subordinando ele às minhas vontades. Aí sim, aí você passa a ter controle dos seus pensamentos e automaticamente controle nas suas emoções. Você passa a gerar as emoções que você quer gerar. Você passa a ter controle sobre o seu estado emocional. Então, o grande segredo, quando eu atendo pessoas, o que eu mais faço é ensinar a pessoa como o cérebro funciona
e como ela deve assumir o controle do cérebro. É isso que causa a libertação das pessoas, o conhecimento. E a prática desse conhecimento gera a libertação das pessoas. Quando ela aprende, quando ela sabe, quando ela entende, quando ela toma consciência que o cérebro dela não é ela, é um órgão que está à disposição dela. Quando ela percebe isso e começa a ser uma observadora da funcionalidade do cérebro e passa a assumir esse comando, dando as dicas, dando, digamos, realmente o comando de como ele deve proceder, no que ele deve pensar, então a pessoa passa a se libertar dos sentimentos e das emoções negativas, porque o que gera as emoções é o que a pessoa está pensando. Porém, esses pensamentos eles podem ser voluntários ou involuntários, ou ele pode estar querendo pensar sobre aquilo, pode estar querendo pensar. Enquanto ela não tem consciência que o cérebro é um órgão para ser usado ou utilizado pela pessoa, ela deixa ele livre, ele assume o comando, ele acessa as informações, que seja do passado ou do futuro, e cria-se então o estado emocional. Quando eu entendo isso, então, eu automaticamente assumo o controle do cérebro. Crio os pensamentos que eu quero, certo? E automaticamente os pensamentos irão desenvolver o estado emocional que eu quero, as emoções apropriadas que eu quero. Isso liberta a pessoa das emoções, isso liberta a pessoa da ansiedade. Se são os pensamentos que geram os meus sentimentos ou as minhas emoções, por que então que eu vou continuar pensando em algo ruim? Ou irá submeter os meus pensamentos em algo ruim? Uma vez consciente disso, eu passo então a pensar naquilo que eu quero, que seja fruto da memória de algo que aconteceu positivo, algo bom, satisfatório, ou eu estou criando imaginações de algo, de coisas boas para mim. Se entende? Eu estou realmente assumindo as rédeas, o controle dos meus próprios pensamentos. Esse é o grande segredo que eu consigo libertar muitas pessoas das suas angústias. É ensinando isso, ensinando a pessoa a praticar isso. Essa prática é um exercício. Quando a pessoa aprende, quando ela domina essa prática, ela passa então a ter o controle completo sobre as suas emoções e cria emoções satisfatórias. Eu sei que eu falo para muitos cristãos, certo? Tanto católicos como evangélicos. E às vezes há alguns questionamentos, certo? A ciência às vezes gera algum confronto com alguns cristãos. Eu digo isso baseado em mim mesmo. Quando eu estava fazendo os meus cursos, algumas coisas eu questionava em relação à ciência. O que eu estou te falando é ciência, é neurociência. E quando a gente reporta, então, vamos usar então a ferramenta que você usa, né? O livro que você usa, que são os ensinamentos bíblicos. Vamos então para os ensinamentos bíblicos em relação ao que eu estou te falando na concepção da neurociência, certo? Vamos utilizar então a sua fé, aquilo que você acredita, que é a Bíblia, que é as Escrituras Sagradas. E quando a gente olha em algumas situações, a gente encontra subsídio para aquilo que eu estou falando, certo? Um exemplo:
quando a gente vai ler o livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 18 e no verso 19, diz o seguinte: olha o que diz nesse texto, Isaías 43, versículo 18 e 19. O profeta diz o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eis que eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz, ou que agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Ou seja, porventura você não está percebendo? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Entenda bem uma coisa. Esse texto também, ele tem 3 tempos. O profeta está falando aqui, ou seja, aquilo que Deus queria que ele falasse para o povo, certo? Era uma orientação para o povo de como usar a mente, de como usar o cérebro. O povo, para você entender o contexto histórico, o povo estava saindo da escravidão, estava retornando para a sua terra, para viver novamente a liberdade. E a primeira orientação que Deus usa o profeta para falar ao povo, certo? Ou que Deus fala através do profeta com o povo, foi essa: não fica se lembrando do passado e não fica considerando o passado. Colocando, o que é considerar? Colocar valor nas coisas do passado, certo? Por que ele disse isso? Porque de fato isso traria problemas emocionais. Ou seja, quando ele diz não vos lembreis das coisas passadas e não considereis as coisas antigas, o que quer dizer isso? É para realmente esquecer, certo? Ou seja, se ele está dizendo isso, é porque esse domínio é nosso, de pensar naquilo que a gente quer. Isso era uma responsabilidade e uma ação que o povo deveria ter, que deveria assumir. Ou seja, o povo, o que o próprio Deus está falando através do profeta? Que o povo deveria assumir o comando dos seus pensamentos, ou do seu cérebro. Certo? Esquecer, não lembrar e não considerar. Desconsidera tudo o que aconteceu. Desconsidera todo o passado, certo? Que aconteceu. Não se prenda nesse passado. Por quê? Porque isso seria prejudicial. E segunda coisa é que as pessoas deveriam prestar atenção no que estava acontecendo agora, no aqui e agora, no presente. No que eu estou fazendo agora, nas coisas novas que eu estou criando agora. Certo? E a terceira coisa que ele disse: eu porei caminho no deserto e rios no ermo. Uma perspectiva de futuro, certo? Para o povo. Então, para que você entenda melhor o que Deus queria, o que Deus estava falando através do profeta: se desprenda do passado, não considere as coisas do passado, esqueça as coisas do passado. Essa é uma função nossa. Assuma o controle da sua mente e esteja ligado no presente. Lembra que eu falei? Como você vai estar no presente? Ativando os seus sentidos. Porque quando a pessoa está aprisionada no passado, ela vai estar com a emoção
relacionada ao que ela está pensando no passado, ela não vai conseguir ver o que está acontecendo no presente. Certo? Não vendo o que está acontecendo no presente, ela não vai conseguir então usufruir das coisas do presente, porque ela está ligada ao passado. Então essa foi uma orientação de Deus para o povo. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Essa é uma incumbência nossa, esquecer definitivamente, não considerar o passado definitivamente, certo? Isso fará que a gente vença as emoções negativas. Veja o que está acontecendo agora. O agora está no presente. Veja o que eu estou fazendo agora. O conselho que Deus estava dando para o povo. Observa o que está acontecendo agora, porque eu estou fazendo coisa nova. Uma das características das pessoas que estão aprisionadas no tempo, que seja no passado ou no futuro, é que a pessoa não consegue perceber as coisas que estão acontecendo agora. Ela perde a noção das coisas que estão acontecendo agora. Certo? E acaba perdendo a noção, certo? Das coisas que estão acontecendo agora. E o que Deus estava mandando: esqueça do passado, não considere o passado, ative, se desperte para o presente e viva intensamente o presente, criando uma perspectiva de coisas boas para o futuro. Isso que vai gerar entusiasmo na pessoa. Isso que vai mudar o estado emocional da pessoa de déficit emocional ou de emoção negativa para a emoção positiva, para um estado emocional positivo. Por que Deus estava falando aquilo? Sabe por quê? Por que Deus estava dizendo que eles deveriam ficar ligados no presente? Devia estar atento ao presente. Porque a própria essência de Deus, ela está no presente. Entende? Deus está no presente. Ele esteve presente no passado, estará presente no futuro, mas Ele é um Deus presente. Ele é um Deus do aqui e agora. Certo? Maomé, Buda e esses outros diversos deuses do mundo, eles estiveram um tempo no passado, mas o Deus vivo, ele está presente. Para que você tenha uma ideia, lá em Êxodo, certo? Se você for ler o livro de Êxodo, quando Deus manda Moisés tirar o povo dele do Egito, das garras de Faraó que dominava o povo, para levar para uma terra prometida, lá onde agora é Israel, o país Israel. Deus estava tirando o povo do Egito, que eram escravos, para levar para lá. Então ele levanta um homem chamado Moisés e diz: olha, você vai até Faraó, que era o rei do Egito, e vai dizer para ele libertar o povo, deixar o povo ir. Só que Faraó era poderoso naquela ocasião, era um reino dominante naquela ocasião. E ele falou assim: como eu vou chegar lá? O que eu vou dizer? Quem me mandou ir e dizer para o povo libertar, para Faraó libertar o povo? Interessante que quando Moisés pergunta a Deus o que ele iria dizer, Deus não disse assim: diga que aquele que foi está te mandando, ou aquele que será está te mandando. Não. Ele usa no presente.
Vai para ele e diga apenas: o eu sou te enviou e pronto. Acabou. O eu sou te enviou. Ou seja, diga que a presença, ou aquele que está presente, aquele que é real, certo? Diga que o poder presente está te enviando, porque esse é o Deus do agora. Pronto, foi essa palavra que Deus mandou Moisés dizer para Faraó. Simplesmente isso. Parece ser uma loucura, né? Quando o Faraó então perguntou: quem está te mandando aqui? O eu sou que me enviou. Pronto. Deixa que o próprio eu sou explica para Faraó o que é. Certo? A sua própria essência se encarrega de fazer o restante. Isso é o jogo da fé. Certo? Então, Moisés precisou acreditar no eu sou e ir. Completamente desprotegido, completamente frágil diante de um rei poderoso, usou simplesmente a palavra o eu sou, a presença que me enviou, que eu estou presente, por isso que eu te peço, para que você liberte, que eu te mando, que eu te ordeno a libertar o povo. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Para você se livrar da depressão, ou da preocupação, da ansiedade, você precisa então assumir o controle da sua mente. A neurociência diz isso, a Bíblia diz isso, Deus diz isso, certo? E para você assumir então o controle da sua mente, do teu cérebro, para você ter uma vida psicoemocional saudável, para você se libertar então das angústias, é necessário estar presente e mais, se conectar com a presença suprema, se conectar com Deus real, se conectar com Deus presente, com o eu sou, ter essa conexão com Ele, ser participante desse poder supremo que governa o mundo, o universo, que é a presença suprema de Deus. É pela fé. Ou seja, o eu sou, o Deus eterno, o soberano, porque somente o poder dele liberta completamente uma pessoa e dá uma vida saudável para a pessoa, porque somos partes dele, fomos criados por ele, a sua imagem e a sua semelhança, somos partes da sua essência. O distanciamento dele gera todos esses danos emocionais ao ser humano, gera todas essas consequências no ser humano, esse retorno a essa conexão com essa essência do Deus presente, do Deus soberano, do Deus supremo, traz novamente a vida, o controle, a saúde física, psíquica e emocional. Então, faça isso, viva no agora, pratique o agora, seja um observador do teu cérebro, dos teus pensamentos e passa a pensar, passa a assumir o controle, o comando dos teus pensamentos. Assuma isso e se conecte com essa essência presente, que é essa essência do Deus eterno e poderoso. Isso vai te libertar completamente e trazer realmente a libertação emocional para que você viva com uma alegria intensa no teu coração, ok? E um detalhe que eu vou te falar é o seguinte: caso você sente
que tem uma vocação ou você queira ajudar pessoas a se libertar das suas emoções negativas, certo? É claro que não é qualquer pessoa que entende isso aqui que eu estou te dizendo e se liberta automaticamente. Muitas pessoas que precisam de uma ajuda para poder entender isso. Caso você queira se capacitar, que você seja de uma congregação, de uma paróquia ou de uma comunidade, independente de quem você quer seja, e você quer um passo a passo, aprender um passo a passo para ajudar pessoas, quase 20 anos que eu atuo como terapeuta, certo? Eu desenvolvi um curso, passo a passo, para quem quer colocar em prática essa vocação e começar a realmente ajudar pessoas. Caso você tenha interesse, eu estou deixando o link na descrição do vídeo. Você clica ali que você vai ter mais informações sobre esse curso, em como ajudar pessoas, uma técnica que eu mesmo desenvolvi com os vários cursos que eu fiz, com os vários treinamentos que eu fiz, com os vários anos de experiência. Eu desenvolvi um passo a passo simples para que você, uma vez colocando em prática, independente da sua formação, você colocando em prática o passo a passo, você vai fazer exatamente como eu faço. Consigo libertar as pessoas das angústias, das depressões, dos pânicos, enfim, da ansiedade. Vai poder, então, potencializar a sua vocação ajudando pessoas, ok? Clica no link abaixo e você vai ter mais informações de como participar do grupo de alunos especiais desse curso, ok? Um forte abraço a todos, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo.